Eu começo esse vídeo com uma confissão, na verdade com uma transparência que eu acho no mínimo necessária, né? Eu coloco na capa desse vídeo os dois jogos dos dois ingleses nesta terça-feira de Champions, mas evidentemente, como eu estou aqui em Bratislava, na Eslováquia, eu não vi a partida do Arsenal, portanto eu não vou analisar a partida e a atuação do Arsenal. Eu só quis colocar na capa porque eu quero tecer alguns comentários mais genéricos de quem apenas assistiu aos melhores momentos e leu algumas opiniões de quem viu a partida, mas para dar valor a esse resultado do Arsenal sem colocar muita lupa, tá? Então se você veio aqui principalmente pelo jogo do Arsenal, eu peço desculpas se eu te enganei, mas estou tentando te desenganar, se é que esse é um verbo que existe, não existia até agora, passa a existir, pelo menos aqui entre a gente. Admitindo que, enfim, eu vou falar mais do jogo do Manchester City em alguns comentários na parte final do jogo desse Arsenal, porque por mais que o placar do City tenha sido maior, a maior vitória inglesa desta terça-feira e possivelmente desta rodada, né? Vamos ver o que o Aston Villa vai fazer contra o Bayern de Munique, já que o Liverpool deve vencer o Bolão, inclusive estarei em Anfield nesta quarta-feira, meu ônibus sai daqui a pouco, inclusive em direção a Viena, mas enfim, para depois pegar um voo para Manchester, para depois pegar um trem para Liverpool. Mas eu quero falar desse Arsenal daqui a pouco. Antes eu queria comentar essa vitória, essa goleada do Manchester City, que foi previsível na forma, mas talvez nem tanto no conteúdo. E eu vou tentar explicar isso aqui. Previsível na forma até certo ponto, porque o 4-0 parece até pequeno, perto do que o City poderia fazer e poderia inclusive ter feito na partida de hoje, considerando a fragilidade do adversário, que foi um barato viver isso aqui. Antes de falar do City, acho que é importante trazer um pouco dessa experiência de... É muito bom viver ineditismos na Liga dos Campeões, né? O Bratislava nunca tinha participado da Champions na era moderna da competição. É um clube que teve que passar por 4 eliminatórias para estar aqui, entrevistando jogadores do Bratislava. Você sente que eles estão muito orgulhosos e emocionados mesmo com a goleada sofrida, com as duas, né, sofridas para o Celtic. Inclusive isso dá o tom, né, de como o City poderia ter vencido por mais. Enfrentou um time que foi goleado pelo Celtic, que hoje foi goleado de maneira cachapante pelo Dortmund, mas enfim. Mesmo com esse início, até de certa forma também previsível, do Slovan Bratislava, é muito bonito viver ineditismos e viver no sentido de testemunhar os torcedores vivendo, assim. Muita gente emocionada nas arquibancadas durante o hino da Liga dos Campeões, muita gente com celular filmando o hino, muita gente tentando viver sem ser pelo intermédio de uma tela, o que eu valorizo ainda mais, mas também não sou aquele velho chato que acha que não pode filmar. Cara, você quer guardar aquela memória ali para você, eu acho que faz todo sentido, mas a torcida pulando o tempo inteiro e cantando o jogo todo, mesmo depois do 4º gol do Manchester City, uma torcida muito visceral e com tambor, com megafone, com mosaico, enfim, foi bonito viver isso aqui e ter o gostinho do Dark Side of the Moon, né, da Liga dos Campeões, um lugar que pouca gente olha, ou quase ninguém. Eu mesmo nunca tinha visto um jogo de uma equipe eslovaca na vida, tirando o belíssimo projeto do Flu Samorim. Aliás, o Rick botou uma foto, o meu querido designer, minha, com a camisa do Fluminense, nessa thumb para me provocar, né? Porque nesse momento está sendo triste pensar nisso. Mas enfim, voltando para fatos menos deprimentes. Foi muito bonito viver isso aqui, portanto. Manchester City goleia de maneira previsível, mas o conteúdo, repito, a maneira como goleou, eu acho que não foi tão previsível, porque entre tantas estrelas, entre tanto dinheiro, quem brilhou foi a base, né? Mais uma vez, é algo que o torcedor do Manchester City está se acostumando, mas hoje a gente teve uma pluralidade de brilhos dessa base. Começando pelo Phil Foden, apenas a 2ª titularidade dele nesse começo de temporada, e a primeira tinha sido contra o Watford na Copa da Liga, com o time todo rodado, e hoje também não foi, né, força máxima do City e tal. Também não considero que tenha sido um time misto, mas não foi força máxima. O Foden tentando pegar no tranco depois de alguns problemas de ordem médica, de ordem física, também foi até a final da Eurocopa, então
Vamos ver quando que ele volta a ser aquele Foden que na temporada passada viveu o auge da carreira até aqui. Ele participou diretamente de 40 gols, 27 marcados por ele e 13 assistidos. Hoje ele volta a ser titular, marca o primeiro gol dessa temporada, dá assistência para outro, uma atuação que lhe fez receber o prêmio de melhor da partida da UEFA, e eu considero uma homenagem à aposentadoria de Iniesta. Para quem não sabe, piada, tá? O Foden era chamado na base de Iniesta de Stockport, que é uma região na zona sul de Manchester, onde cresceu o garoto Phil. Então, bonito ver o Foden de volta, o primeiro brilho da prata da casa do Manchester City. O segundo, Rico Lewis, titularíssimo. O Walker tem sido menos titular do que o Rico Lewis naquela região ali do campo. Ora no meio campo, ora na lateral direita. O Rico Lewis ele tem começado muito bem essa temporada pelo Manchester City. Eu gosto muito desse jogador. O Guardiola adora, só diz que queria que ele fosse mais alto, né? Aí ele seria ainda mais completo, mas é um cara que faz quase tudo muito bem. E hoje ele fez o que ninguém tinha feito, que foi tentar lançar o Haaland no espaço, para quebrar ali as linhas, para não deixar a retranca do Slovan Bratislava dar passos até a própria área, e o City cozinhando. Num contra-ataque de um contra-ataque, o Rico fez o que ninguém tinha feito, nem fez depois, que foi dar aquele passe menos à la City e mais à la, sei lá, Liverpool, mas conseguiu deixar o Haaland na cara do gol, para o Haaland fazer o primeiro gol dele nessa Liga dos Campeões. Daqui a pouco eu falo do Haaland, é um capítulo à parte, porque eu quero seguir falando das pratas da casa. Temos duas, portanto, Foden, Rico e o James McAtee, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Manchester City, revelado pelo clube, emprestado na temporada passada pelo Sheffield United, por quem marcou 5 gols, mas nunca tinha balançado as redes pelo clube que o revelou. E é um garoto que tem 21 anos e que eu sempre gostei e ficava triste de não vê-lo mais em campo. Eu até acho que nessa temporada os minutos que ele teve não foram tão bem aproveitados como pelo menos eu esperava, mas hoje ele entrou bem na partida, não só pelo gol, poderia ter feito outro, participou bem da partida, entrou inclusive na vaga do Haaland logo depois do gol do norueguês. Quero ver mais do McAtee, bonito vê-lo vivendo esse momento e ver essa garotada que cresceu junta brilhando no jogo de Liga dos Campeões. Tudo bem que é contra o Slovan Bratislava, mas é algo a se valorizar. É claro que o City tem muito dinheiro, é claro que o City tem injeção de Abu Dhabi, mas é uma injeção que fez com que a categoria de base fosse o que é, que significa ser uma das melhores da Inglaterra, uma das melhores do futebol europeu. Hoje o City tem jogadores brilhando não só pelo próprio City, mas que foram revelados e brilharam em outros lugares. Principalmente, claro, o Cole Palmer no Chelsea é o exemplo mais fácil e mais óbvio, mas também já tivemos o Jadon Sancho, entre outros que eu tenho que coçar a cabeça para me lembrar aqui. O Delap está brilhando pelo Ipswich Town na Premier League, e aí depois eu tenho que dar aqui uma corda na minha memória para ver se eu consigo lembrar de mais nomes, mas enfim, é um City que teve esse brilho hoje. Haaland fez o 11º gol dele nessa temporada, o primeiro dele nessa Champions, repito, e aí quando a gente olha para a competição como um todo, não apenas como edição, como temporada, o Haaland ele chega ao gol 42 dele em 41 jogos pela Champions. Um número que, seco assim, ele pode parecer um pouco... Ele é assustador, mas talvez ele não te dê a proporção do que isso representa, e aí a gente traz uma comparação. Ele alcança, na lista de artilheiros históricos da Champions, Alessandro Del Piero. Só isso. E com um detalhe, ele chega ao gol 42 em menos da metade de jogos que o Del Piero precisou para ter essa marca. O Del Piero tem 42 gols na Champions em 89 jogos e o Haaland tem 42, repito, em 41 partidas. O próximo da lista é Neymar Júnior, maior artilheiro brasileiro da Champions, com 43 gols em mais de 80 partidas também, se não me engano. E o Haaland provavelmente ou empatará ou ultrapassará o Neymar já na próxima rodada de Champions, quando o Manchester City recebe o Sparta Praga no Etihad Stadium. Se o Haaland estiver bem fisicamente, provavelmente marcará um gol lá. E a gente vai seguir nessa contabilidade que é acompanhar a carreira desse assombro
de cometa chamado Erling Haaland. E é isso, no fim das contas o City teve alguns probleminhas ali durante o jogo, no primeiro tempo especialmente, demorou para encaixar, não demorou para fazer gols, botou 2 bolas na trave, exigiu muito do goleiro, não é questão de criação de oportunidades, quase 30 chutes a gol inclusive. Mas eu acho que, dada a fragilidade do adversário, eu esperava um City um pouco mais coeso, em muitos momentos eu vi muitos erros, principalmente do Matheus Nunes. Ele melhorou no segundo tempo, sendo empurrado pelo Pepe mais ali para a ponta esquerda, com o Savinho mais centralizado, mas não sei, o Matheus ainda não sei nem se vai conseguir encaixar mesmo nesse City, e o Doku teve muito espaço para pouca produtividade, na minha humilde opinião. Hoje o Savinho jogou pela esquerda e o Doku pela direita, achei que ele fosse inverter em algum momento para fazer com que o Savinho aproveitasse o tanto de latifúndio que tinha pela frente do Doku, mas não o fez. Então é isso, próxima rodada da Champions ao Sparta Praga, mas agora nesse fim de semana o City recebe o Fulham pela Premier League antes da parada para a data FIFA deste mês de outubro. Arsenal 2, PSG 0. Saka, capitão, brilhando e fazendo gol, Havertz abrindo o placar. Me pareceu que foi um primeiro tempo melhor do que o segundo, mas fazer gol nesse Arsenal é praticamente impossível. Agora são o quê? 9 jogos e 6 gols sofridos apenas? Nenhum do PSG. Mas o meu ponto principal, e por isso que eu queria falar do Arsenal aqui, é que, cara, o Arsenal precisava trazer o Arsenal da Premier League para a Liga dos Campeões. Na temporada passada eu fiquei muito frustrado, apesar de entender que era um clube voltando para a Champions depois de vários anos de ausência e, portanto, acho que sentiu um pouco o nervosismo desse palco. Muitos jogadores nunca tinham jogado a Liga dos Campeões, por exemplo, quase todos, inclusive, poucos tinham experiência ali naquele elenco. Havertz, com gol em final, inclusive, Odegaard, mas o Saliba, se não me engano, mas muita gente ali não. Agora, e aí passou no sufoco contra o Porto e depois foi atropelado pelo Bayern de Munique. Então, por mais que fosse natural até o Arsenal cair para o Bayern de Munique, não é vergonha nenhuma, a forma como jogou me deixou pouco satisfeito e, por mais que também não seja nenhum absurdo empatar com a Atalanta fora de casa, acho que é um resultado normal, a forma como jogou na Itália na estreia dessa Champions em Bérgamo também me irritou. Então eu queria muito que o Arsenal desse, cara, o grito de grandeza que ele tem enquanto time nesse momento, sabe? É um dos melhores times do futebol europeu e precisa demonstrar isso na Europa. Então fazer isso contra o PSG, por mais que o PSG não esteja na primeira prateleira, inclusive acho que o Arsenal está numa prateleira acima do PSG, quando a gente olha para candidatos a chegar longe na Liga dos Campeões, precisava demonstrar isso na prática dentro da Champions. Daqui a pouco tem uma visita à Inter de Milão, que também é algo que eu estou muito curioso para ver como é que esse Arsenal vai jogar. Mas fico muito feliz, portanto, que tenha conseguido essa vitória contundente contra um grande adversário e mostrando que quem manda no Emirates é o Arsenal, independentemente de quem for o adversário e de qual for a competição. Acho que é isso que eu queria falar do Arsenal mesmo, tá? Espero que eu não tenha te trazido até aqui à toa. É isso, minha gente. Amanhã, portanto, estarei Liverpool e Bolonha. Espero a sua companhia. Por favorzinho, também estarei com o olho em Aston Villa e Bayern de Munique. Um beijo. Tem que pegar meu ônibus.